Olá, meu nome é Thiago Pada. Eu vou falar sobre automatização de consultas SQL em bancos de dados utilizando modelos de linguagem natural. Bom, o ponto principal desse POC é a utilização de Retrieved Augmented Generation para potencializar a capacidade das LLMs na tarefa de text to SQL. Então, a ideia é manter um banco de dados expansível e customizado e, a partir dele, tirar exemplos significativos para o contexto específico do usuário. Então, a ideia principal é fazer com que isso seja flexível e o contexto ele varie de acordo com a necessidade do problema. Então, a motivação por trás disso tudo é a ampliação e democratização do acesso aos dados. Isso porque nós vivemos atualmente num cenário em que a cultura é cada vez mais data-driven, ou seja, as empresas, governos, corporações dos mais diversos níveis, elas utilizam os dados para criar insights dos quais vão sair as ações a serem tomadas. Então, é muito importante que esses dados eles sejam acessados da maneira mais simples possível e a demanda do mercado por dados não acompanha a formação de profissionais que sejam especializados em SQL. Por isso é muito importante que o Text to SQL ele seja feito de maneira mais natural e mais fácil, sendo mais acessível para pessoas que não têm esse tipo de formação. E o que é Text to SQL? Bom, dado um esquema de banco de dados, a gente quer fazer consultas em linguagem natural para ele. Então, por exemplo, aqui nessa tabela clientes, a gente gostaria de saber qual é o nome e e-mail dos clientes moradores de São Paulo. E o ideal é que a LLM conseguisse retornar para a gente essa consulta do número 3, que seria o nome, select nome e e-mail from clients, where cidade é igual a São Paulo. Text to SQL tem 3 pontos principais e é fundamental entender cada um deles para ter uma noção boa de como esse processo funciona e também para poder otimizar cada um, visto que eles são termos muito importantes que se integram na geração de SQL a partir de uma consulta de linguagem natural. O primeiro deles é o entendimento da questão que diz respeito ao prompt que vai ser entregue à LLM. Ele vai ser um input que tem o seu formato específico e cada um desses formatos ele altera diretamente uma maneira de funcionamento, seguido pelo entendimento do esquema de banco de dados e, por fim, a geração de SQL propriamente dita. Dentro do entendimento da questão, a gente tem o in-context learning, que é a maneira de promptar o input que vai ser entregue para a LLM. E dentro do in-context learning, a gente tem algumas variações da maneira que a gente pode fazer isso. A primeira delas é o zero-shot learning, em que o input ele é somente o comando a ser executado, então não existe uma gama de exemplos que vai ser fornecido da LLM, e o contexto ele é limitado baseado no esquema do banco de dados, além de uma descrição da tarefa em linguagem natural. O modo oposto a esse é o Few Shot Learning, que todo o contexto é baseado em exemplos, então o contexto ele pode ser mais rico por causa disso, gerando resultados mais precisos. O grande problema é, Few Shot Learning, de maneira geral, assim como o Zero Shot, tradicionalmente, eles são fixos, eles têm textos fixos e exemplos fixos, e nem sempre esses exemplos vão ilustrar o cenário que o usuário quer. Então, a ideia nesse POC é justamente conseguir exemplos que vão ser ricos e vão trazer LLM contextos que vão agregar no momento de criação da consulta SQL. É justamente nesse contexto que o RAG se aplica, porque ele funciona como uma base de conhecimento fora do escopo original do treinamento da LLM e vai ser ele o responsável por fazer com que os exemplos dados para o few shots eles não sejam fixos e imutáveis. Então, a ideia aqui é construir um banco de informações, um banco de dados que tenha pares de questões e em linguagem natural e a sua respectiva consulta em SQL que seja montado previamente. Então, um profissional responsável é uma pessoa capacitada vai montar essas questões previamente para que elas funcionem como contexto. Então, é muito importante que elas sejam bem montadas, que elas sejam bem expressivas e forneça contextos ricos para LLM, no sentido de que todas aquelas que vão estar presentes nesse banco, elas possam ser utilizadas bem, que elas possam trazer maior facilidade. Então, a ideia do compilar de informações ele ser personalizado e facilmente extensível é justamente para se adaptar às necessidades dos usuários. Então, caso o sistema de RAG ele não tenha alguma consulta que o usuário é, venha fazer, ou ele gere alguns exemplos que têm problemas, a ideia é utilizar essas novas consultas para retroalimentar esse sistema de RAG e continuamente melhorar a sua capacidade, corrigindo erros e se adequando à demanda. Então, ele funciona como uma fonte de conhecimento que dispensa a necessidade de treinamento e por isso mesmo ele é tão facilmente extensível e adequado conforme a necessidade. Então, a ideia é ser flexível e garantir que os erros sejam rapidamente corrigidos. E para isso, todas essas entradas dessa base de dados, elas vão ser transformadas utilizando os embeddings dessas palavras, eles vão se tornar vetores. Aqui eu fiz um breve plot dessa visualização dessas perguntas já prontas, usando o PCA com
para reduzir a duas dimensões, e a ideia é que todo novo input do usuário ele passe pelo mesmo processo, então ele é transformado em um vetor de embeddings, e esse vetor vai ser comparado com K vetores mais próximos, e esses K vetores mais próximos que vão ser retirados dessa base vão ser utilizados pela LLM como o contexto. Então o few shot vai ser montado a partir de cada uma das consultas dos usuários pelos vetores de embeddings mais próximos presentes no banco de dados. Então, por exemplo, se eu fizesse uma pergunta, me mostre as prescrições feitas para os pacientes que têm mais de 50 anos, essas foram os exemplos os 3 exemplos que o banco de dados retornou através desse vetor de embeddings. Então, o primeiro estudo ele seria uma prescrição feita para pacientes mais jovens, que têm menos de 30 anos, isso já é bem próximo daquilo que a gente espera. Outra seria qual idade em anos tem o maior número de prescrições. E a terceira seria qual a idade em meses dos pacientes do paciente que tem a prescrição com o ID20. Então, a gente vê que todas elas são similares no sentido que tratam de idade, que tratam de número de idade, que tratam de número de anos. E isso é muito importante para montar contextos representativos. Então, pensando nisso, né, uma vez que a gente tem o RAG montado, que a gente consegue fazer prompts few shots com exemplos representativos baseados nos embeddings de cada um desses pares dos vetores e também da consulta do usuário, primeiro estudo é importante ressaltar os dados utilizados. Então, foi utilizada uma tabela SQL com dados de prescrições médicas fornecidos pelo Hospital das Clínicas e 10 queries que representam bem aquilo que seria o dia a dia de um profissional da saúde. Então, qual é o maior número total de prescrições no banco de dados, me mostre os itens que têm prescrição de comprimido, me mostre as prescrições dos pacientes que têm mais de 50 anos e assim por diante. Então, quando a gente usa o cenário de zero shot, com diversos tipos de prompts diferentes, o Text Representation Prompts, o Alpaca, enfim, a gente teve um resultado de 75%. E é importante ver que esse resultado foi ok, que ele foi aceitável, porém, para casos mais complexos, isso fica cada vez mais difícil, porque os casos de zero shot, eles precisam de todo o contexto do banco de dados. E isso, conforme o esquema ele fica maior, fica mais complexo. Então, prompts grandes, eles não são bons para as LLMs. E, então, os zero shots, apesar de ter um desempenho considerável, ele ainda tem esse tipo de limitação. Então, outras limitações são alucinações que acontecem em praticamente todos os casos, representação da entrada e prompting, justamente por conta do tamanho dessa entrada, e as variações dos resultados e parsing, que são naturalmente mais complicados no caso do zero shot, porque a saída da LLM fica menos previsível. Então, quando a gente aplica o few shot com alguns esquemas diferentes, o resultado é bem melhor. Então, assim, a gente pode comparar aqui nesse caso, que tiveram várias ocorrências de false, em que a saída da LLM não foi compatível com aquela saída esperada, e aqui a gente reduziu, chegamos a um resultado em que 92% aproximadamente das queries totais tiveram sucesso e foram de acordo com aquela esperada. Então, o desempenho foi muito bom. A utilização desses embeddings vetores através do RAG, eles foram extremamente positivos, no sentido de que os contextos do few shots, eles são mais ricos, eles são mais flexíveis, eles se adaptam, e essa adaptação traz uma melhora no resultado significativa. Então, essa foi a automatização de consultas SQL com o banco de dados utilizando o modelo de linguagem natural. Especialmente o RAG foi muito desafiador de desenvolver a transformação em embeddings, e o resultado ficou bem satisfatório. Então, novamente, muito obrigado.